O chão rangia sob as botas geladas. Ao longe, um trem militar parava sem aviso no meio do nada. O silêncio, apenas quebrado pelo vento, era mais inquietante do que o ruído dos disparos. Era a Ucrânia, em plena Segunda Guerra Mundial. Entre colinas nevadas, aldeias cobertas de lama e campos vazios, homens sem nome eram enviados ao fronte sem saber se voltariam. As ordens chegavam de Moscou ou Berlim, mas eram cumpridas ali mesmo, nos caminhos abertos entre rios e planícies. Não havia retaguarda, não havia refúgio. Cada casa podia ser uma trincheira, cada colina um alvo. Os civis olhavam os soldados passarem com medo e resignação. Alguns eram arrastados com eles, outros enterravam o que podiam antes de fugir. O inverno não perdoava e as batalhas também não. À medida que os dias se sucediam, a Ucrânia se transformava não em uma linha de combate, mas em um campo onde tudo se desfazia. Que lugar ocupou esta terra na guerra que transformou o mundo inteiro? Choque na fronteira. As primeiras horas no rio Bug. No dia 22 de junho de 1941, às 4 da manhã, começou a Operação Barbarroja. As divisões do Grupo de Exército Sul cruzaram a fronteira germano-soviética ao longo do rio Bug. A região, a oeste da Ucrânia, foi uma das primeiras a receber fogo de artilharia, ataques aéreos e unidades de assalto. As guarnições soviéticas estavam em estado de alerta, mas não responderam de imediato. Os comandos locais careciam de autorização para atuar sem ordens do alto comando. Durante as primeiras 6 horas, o avanço alemão conseguiu penetrar até 10 quilômetros. As unidades blindadas romperam as linhas defensivas construídas na década anterior. As pontes foram tomadas antes de serem explodidas. Algumas tropas soviéticas tentaram dinamitar cruzamentos secundários, mas foram neutralizadas por franco-atiradores e ataques aéreos. As divisões alemãs contavam com tanques Panzer 13-4, apoio aéreo constante da Luftwaffe e unidades motorizadas com experiência em combate. Em contraste, a maioria dos soldados soviéticos eram recrutas. Muitos não haviam recebido treinamento com fogo real. O armamento era inferior em mobilidade e alcance. As linhas de comunicação foram interrompidas por sabotagem ou bombardeio. Em vários setores, as tropas atuaram sem contato com o comando superior. No cruzamento de Sokal, um batalhão soviético resistiu por quase 12 horas. Eles se entrincheiraram em posições construídas em torno de uma antiga fortificação de concreto. O terreno os protegia parcialmente do fogo direto. No entanto, não contavam com reforços. A artilharia alemã concentrou fogo contínuo. Ao anoitecer, apenas uma dezena de defensores vivos restava. O restante foi eliminado ou capturado. Mais ao sul, no setor de Podvolotchisk, as defesas foram superadas em 2 horas. O comandante da unidade local foi atingido por uma explosão. A resistência colapsou. As tropas restantes se dispersaram para o leste. Algumas tentaram reagrupar-se na segunda linha defensiva, 30 quilômetros mais além, mas foram interceptadas por unidades motorizadas alemãs. A aviação soviética não interveio com eficácia. Os aeródromos mais próximos foram atacados na primeira onda aérea. Numerosos aviões foram destruídos em terra. Os pilotos disponíveis não receberam coordenadas claras nem instruções sobre objetivos. A cobertura aérea ficou anulada. As tentativas de contra-ataque foram mínimas. Em um só setor, uma bateria antitanque conseguiu destruir 2 veículos blindados inimigos. No entanto, foi localizada por artilharia de longo alcance e eliminada em questão de minutos. A reação soviética foi descoordenada. Cada comandante atuava com informação parcial e sem previsão de apoio. As baixas se acumularam rapidamente. Os feridos não podiam ser evacuados. As ambulâncias eram alvo fácil. Muitos foram atendidos por seus próprios companheiros com vendas improvisadas. Alguns morreram por falta de tratamento. As unidades médicas mais próximas estavam sobrecarregadas. No fronte, os corpos se acumulavam à espera de enterro ou remoção. O objetivo alemão era avançar em direção a Lviv em 5 dias. As forças posicionadas no setor ocidental da Ucrânia deviam ser destruídas ou dispersas antes disso. Durante essas primeiras 24 horas, o fronte colapsou em múltiplos pontos. Os informes de retirada se misturavam com ordens contraditórias. As tropas soviéticas começavam a recuar sem coordenação.
Na madrugada do dia 23 de junho, as unidades alemãs haviam cruzado o Bug em vários setores. As posições defensivas soviéticas nessa zona deixavam de existir como linha contínua. O inimigo se deslocava para o interior. A fronteira já não era uma barreira, era apenas uma linha superada. A Bolsa de Uman, cerco e aniquilação no coração da Ucrânia. No dia 5 de agosto de 1941, nas vastas planícies entre os rios Bug Meridional e Dnieper, unidades alemãs conseguiram cercar mais de 100 mil soldados do Exército Vermelho na região de Uman. Os agrupamentos do 6º Exército e do 1º Grupo Panzer convergiram do norte e do sul, prendendo o 6º e o 12º Exércitos Soviéticos, integrados em grande parte por recrutas vindos da Ucrânia Central e Oriental. Os dias que antecederam o fechamento do perímetro foram marcados por uma retirada desordenada dos defensores. As ordens do Estado-Maior para manter posições sem apoio efetivo causaram rupturas internas. As linhas improvisadas não resistiram à pressão dos blindados inimigos. As colunas que tentavam se reorganizar foram bombardeadas do ar pela Luftwaffe, que mantinha superioridade total. As estradas ficaram saturadas de veículos danificados, cavalos abandonados, equipamento inutilizado e cadáveres de combatentes atingidos durante o recuo. Uma vez completado o cerco, os atacantes começaram a reduzir a resistência interna de forma sistemática. As formações soviéticas, incomunicáveis, com recursos esgotados e sem ligação com o comando superior, operavam de forma isolada. Cada contingente tentava sustentar sua zona sem conhecimento do panorama geral. As seções de infantaria estavam mal equipadas. Muitos soldados estavam há semanas apenas integrados, com pouca instrução e sem experiência. Em alguns casos, eram usados rifles Mosin Nagant com munição limitada. As armas automáticas eram insuficientes diante da potência de fogo do adversário. O inimigo empregou uma combinação de bombardeios constantes e ataques móveis. As posições expostas, sem proteção antiaérea, eram vulneráveis ao avanço dos carros Panzer. Nos bosques próximos, as emboscadas eram neutralizadas por lança-chamas ou projéteis incendiários. Os campos abertos se transformavam em funes mortais. As rajadas de várias direções impediam qualquer retirada coordenada. O calor do verão intensificava a deterioração. A falta de água obrigava a beber de poças insalubres. As feridas se infectavam rapidamente. Não existiam hospitais de campanha. Os poucos paramédicos disponíveis atendiam dezenas de casos com ferramentas rudimentares e sem suprimentos. As macas eram improvisadas com cobertores, portas ou galhos. Os feridos eram transportados nos braços ou em carroças. No dia 8 de agosto, ocorreu uma tentativa massiva de ruptura para o leste. Diversos regimentos tentaram abrir uma saída em direção ao Dnieper. O terreno encharcado e a rápida resposta dos efetivos alemães impediram o avanço. As agrupações do Exército Vermelho se dispersaram sob fogo de morteiros e metralhadoras localizadas em colinas próximas. Na desordem, muitos soldados ficaram isolados ou presos nos leitos dos rios. Relatórios do alto comando inimigo registraram mais de 20 mil mortos ou capturados nesse dia. Foram usados alto-falantes para exigir a rendição. Alguns oficiais soviéticos ordenaram continuar o enfrentamento. Outros, diante do colapso total, autorizaram seus subordinados a tentar escapar em grupos. A coesão desapareceu. Combatentes exaustos e famintos abandonavam as posições em busca de alimento nos campos ou entre ruínas. Não havia refúgio. As aldeias próximas estavam desabitadas ou sob ocupação germânica. O grupo Panzer agiu com velocidade. Sua tarefa era eliminar qualquer foco de oposição e avançar para o leste. Não se detinham para consolidar terreno. As unidades mecanizadas arrasavam o setor e deixavam a zona sob controle da infantaria. Os capturados eram reunidos e enviados para a retaguarda sob vigilância armada. Muitos foram forçados a marchar durante dias, sem alimentos nem água, para centros de trânsito no oeste. Entre os cercados, havia um número elevado de ucranianos mobilizados nas fileiras soviéticas. Alguns combateram até o último momento. Outros se renderam assim que tiveram oportunidade. Não existia um sistema de comando unificado. Cada agrupamento atuava segundo as decisões locais. Alguns comandantes foram executados por se recusarem a continuar. Outros desapareceram ao perder contato com o resto da força. As cifras da operação foram consideráveis. Estimativas posteriores falam de mais de 100 mil baixas, entre mortos, prisioneiros e desaparecidos.
O impacto imediato foi estratégico. A retirada do Exército Vermelho se acelerou. Regiões como Kirovogrado e Kryvyi Rih ficaram desprotegidas. As forças do eixo chegaram ao Dnieper sem enfrentar uma defesa estabelecida durante semanas. O terreno conservou vestígios visíveis por meses. As trincheiras escavadas com urgência permaneceram abertas. Os cultivos se transformaram em campos de destruição. Restos de veículos, armas, roupas e objetos pessoais enferrujavam ao sol. Em vários setores, os corpos não foram enterrados senão muito tempo depois. As chuvas arrastavam tecidos, munição e ossos para os caminhos principais. O efeito humano foi menos evidente, mas mais persistente. As famílias dos recrutas nunca receberam explicações. A maioria foi registrada como desaparecida. As autoridades soviéticas evitaram reconhecer a magnitude da derrota. Os documentos foram classificados. As baixas não foram informadas publicamente. Nos povoados, o silêncio e a ausência ocuparam o lugar dos nomes. Para o comando alemão, foi uma vitória tática executada com rapidez e eficiência. Para os presos, uma eliminação progressiva sem possibilidade de defesa. A operação em Uman não foi uma batalha equilibrada. Foi uma ação unilateral sobre um inimigo fragmentado, mal equipado e superado em todos os aspectos. O solo ucraniano absorveu as consequências. O contra-ataque de Kharkov, ofensiva falhada e desastre operacional soviético. No dia 12 de maio de 1942, o Exército Vermelho lançou uma de suas maiores ofensivas em território ucraniano desde o início da invasão alemã. O objetivo era recuperar a cidade de Kharkov, então sob controle do Grupo de Exército Sul. A operação, desenhada pelo alto comando soviético como uma oportunidade para romper o fronte oriental, terminou em uma das derrotas mais custosas até esse momento. O plano contemplava um ataque duplo dos flancos norte e sul, com a intenção de envolver a cidade e cortar suas rotas de suprimento. A força de assalto era composta por mais de 700 mil efetivos, apoiados por 1.000 tanques, artilharia pesada e aviação limitada. As formações participantes atuavam sob o frente sudoeste, dirigidas pelo general Timoshenko, em coordenação com Moscou. Durante os primeiros dias, o avanço foi efetivo. Algumas linhas defensivas inimigas cederam sob a pressão inicial. Os combatentes soviéticos cruzaram o rio Donets, capturaram várias localidades ao sul e forçaram os defensores a recuar para posições secundárias. As trincheiras inimigas foram tomadas por assalto e brigadas blindadas foram mobilizadas para explorar as brechas. No entanto, o dispositivo soviético apresentava limitações críticas. A informação sobre a disposição rival era imprecisa. A coordenação entre setores era fraca. As forças móveis careciam de combustível para sustentar o impulso. As condições do terreno, com lama e caminhos irregulares, dificultavam o avanço. As linhas de comunicação eram vulneráveis à sabotagem e às interferências. O comando germânico, ciente do desenvolvimento do ataque, evitou reagir com precipitação. Em vez de recuar, organizou um contra-ataque envolvente. Enquanto as formações soviéticas avançavam em direção à cidade, o primeiro exército Panzer lançou uma manobra do flanco sul, mirando nas zonas de posicionamento inicial. A intenção era repetir o modelo de cerco utilizado previamente em Uman, mas em escala ampliada. No dia 17 de maio, os primeiros sinais do colapso logístico começaram a aparecer. Os comboios de abastecimento foram interceptados ou destruídos. As estações de rádio perderam contato. As ordens chegavam incompletas ou com atraso. No terreno, os comandantes ainda não entendiam que estavam sendo cercados. 2 dias depois, o cerco se fechou a leste do rio Donets. Mais de 200 mil combatentes soviéticos ficaram presos entre 2 frontes opostos. As rotas de escape estavam bloqueadas. A artilharia germânica bombardeava sem interrupção as posições cercadas. A aviação do eixo atacava depósitos, cruzamentos rodoviários e agrupamentos. As tentativas de romper o cerco foram múltiplas, mas desorganizadas. As brigadas que ainda conservavam veículos blindados tentaram avançar em formações pequenas. A falta de reconhecimento expôs muitas delas a emboscadas. Os aviões soviéticos, em inferioridade tecnológica e numérica, não conseguiram proteger as colunas em movimento. Dentro do perímetro, a situação se degradava rapidamente. A falta de projéteis obrigou a limitar o uso de armas. As peças de artilharia sem munições ficaram inutilizadas.
Trincheiras novas eram cavadas com ferramentas improvisadas. As condições médicas eram precárias. O calor, a desidratação e os cadáveres sem remover aceleravam o colapso físico. No dia 21 de maio, Stalin autorizou um recuo limitado. Mas o tempo jogava contra. Os agrupamentos que ainda podiam tentar escapar estavam desorganizados ou severamente enfraquecidos. Os oficiais que planejaram saídas controladas morreram por fogo inimigo antes de executá-las. O restante ficou preso em campos abertos, sem cobertura nem comando. Durante as 3 jornadas seguintes, o cerco se transformou em uma operação de extermínio. As forças do eixo avançavam por setores, dividiam as agrupações isoladas, capturavam combatentes ou eliminavam focos de resistência. Os prisioneiros eram agrupados em massa, muitos foram executados, outros foram transferidos para campos sob custódia armada. A maioria não regressou. Yarkov não foi retomada. A operação enfraqueceu de forma irreversível o frente sudoeste soviético. As baixas superaram as 200 mil, entre mortos, feridos e capturados. O material bélico perdido incluía centenas de blindados, peças de artilharia, caminhões, sistemas de comunicação e aeronaves inutilizadas. A região ficou devastada. As aldeias usadas como rota de passagem foram destruídas. As estradas ficaram cobertas de restos de veículos calcinados, bidões vazios, projéteis não explodidos e corpos em decomposição. As fossas comuns foram cavadas pelos vizinhos, forçados pelo odor e pela pressão do inimigo. O Kremlin não reconheceu publicamente o desastre. A informação foi classificada. Os comunicados oficiais aludiram a complicações operacionais. As famílias dos combatentes não receberam detalhes. Muitos foram declarados como desaparecidos. Não houve homenagens, não houve fotos, só o silêncio como resposta. O intento de recuperar Jarkov não só falhou como operação tática. Foi um erro estratégico que enfraqueceu o Exército Vermelho quando ainda não se recuperava das perdas do ano anterior. Permitiu ao inimigo manter a iniciativa e atrasou futuras ofensivas. O custo foi assumido outra vez pelos homens enviados ao fronte, muitos deles ucranianos sem decisão sobre seu destino. A explosão que arrasou Dnieper, o dia em que Dnipro foi sacrificada. No dia 18 de agosto de 1941, em plena ofensiva alemã para o leste, o Exército Vermelho executou uma das manobras mais drásticas de toda a guerra na Ucrânia, a destruição total da represa hidrelétrica de Dnipro. A estrutura, localizada sobre o rio do mesmo nome na cidade de Zaporizhia, era um dos maiores projetos de engenharia da União Soviética. A decisão de explodi-la foi tomada pelo Estado-Maior para frear o avanço inimigo, mesmo à custa das vidas civis e militares concentradas rio abaixo. A represa, construída na década de 1930, havia sido símbolo de industrialização. Sua capacidade elétrica abastecia fábricas, ferrovias e cidades. Também funcionava como barreira natural estratégica. Com as tropas alemãs cruzando o Bug meridional e se aproximando do Dnieper, as autoridades soviéticas optaram por inutilizar a estrutura. O comando encarregado da explosão era parte do NKVD. Os engenheiros militares, já posicionados na instalação, haviam colocado explosivos em pontos-chave da estrutura semanas antes. As ordens finais chegaram por rádio. Não foi permitida discussão. A operação foi classificada como destruição preventiva para impedir cruzamento inimigo. A detonação ocorreu às 2 da madrugada. A explosão foi tão potente que foi ouvida a vários quilômetros. A represa cedeu em segundos. A água contida durante anos foi liberada com uma força massiva. Uma onda de mais de 30 metros de altura desceu pelo leito do Dnieper, arrasando tudo em seu caminho. Barcos, atracadouros, pontes, moradias, armazéns, postos de controle e refúgios. Milhares de soldados soviéticos se encontravam na margem sul do rio, defendendo posições ou em retirada para o leste. A maioria não foi advertida da explosão. Não houve evacuação. Não houve aviso. As patrulhas que vigiavam a passagem em Zaporizhia e Nikopol desapareceram em minutos. As trincheiras foram cobertas por lama e escombros. As colunas em movimento foram arrastadas junto com seus veículos. A população civil, concentrada em aldeias ribeirinhas, também foi afetada. Muitas comunidades não foram informadas. Alguns acordaram com o estrondo. Outros não tiveram oportunidade de reagir. As ruas dos povoados ficaram submersas em minutos. As casas de adobe e madeira foram dissolvidas pela corrente. As árvores foram arrancadas.
Os cadáveres flutuavam misturados com uniformes, armamento e animais. Os documentos internos do Exército Vermelho não registraram o número exato de vítimas. Estima-se que morreram entre 20.000 e 100.000 pessoas, entre combatentes e civis. Os arquivos do NKVD foram selados. As consequências colaterais foram assumidas como parte do sacrifício bélico. Não foi permitida cobertura jornalística. As fotografias aéreas tiradas posteriormente mostram uma faixa de destruição de mais de 150 quilômetros. O comando alemão, que havia avançado com rapidez em direção a Dnipro, viu-se obrigado a deter sua marcha. A ponte ferroviária foi destruída pela onda. As rotas de acesso foram cobertas de barro e restos metálicos. O avanço se desacelerou por pelo menos uma semana. No entanto, a interrupção não foi suficiente para frear a ofensiva. As tropas alemãs utilizaram botes e travessias improvisadas para continuar. As consequências táticas foram limitadas, mas o impacto humano foi total. Na retaguarda soviética, unidades que haviam perdido a maioria de seus integrantes foram realocadas. Alguns sobreviventes foram encontrados semi-enterrados na lama dias depois. Os cadáveres foram arrastados até as margens do Mar Negro. Muitos não foram identificados. Milhares de soldados soviéticos se encontravam na margem sul do rio, defendendo posições ou em retirada para o leste. A maioria não foi advertida da explosão. Não houve evacuação. Não houve aviso. As patrulhas que vigiavam a passagem em Zaporia e Nikopol desapareceram em minutos. As trincheiras foram cobertas por lama e escombros. As colunas em movimento foram arrastadas junto com seus veículos. A população civil, concentrada em aldeias ribeirinhas, também foi afetada. Muitas comunidades não foram informadas. Alguns acordaram com o estrondo. Outros não tiveram oportunidade de reagir. As ruas dos povoados ficaram submersas em minutos. As casas de adobe e madeira foram dissolvidas pela corrente. As árvores foram arrancadas. Os cadáveres flutuavam misturados com uniformes, armamento e animais. Os documentos internos do Exército Vermelho não registraram o número exato de vítimas. Estima-se que morreram entre 20.000 e 100.000 pessoas, entre combatentes e civis. Os arquivos do NKVD foram selados. As consequências colaterais foram assumidas como parte do sacrifício bélico. Não foi permitida cobertura jornalística. As fotografias aéreas tiradas posteriormente mostram uma faixa de destruição de mais de 150 quilômetros. O comando alemão, que havia avançado com rapidez em direção a Dnipro, viu-se obrigado a deter sua marcha. A ponte ferroviária foi destruída pela onda. As rotas de acesso foram cobertas de barro e restos metálicos. O avanço se desacelerou por pelo menos uma semana. No entanto, a interrupção não foi suficiente para frear a ofensiva. As tropas alemãs utilizaram botes e travessias improvisadas para continuar. As consequências táticas foram limitadas, mas o impacto humano foi total. Na retaguarda soviética, unidades que haviam perdido a maioria de seus integrantes foram realocadas. Alguns sobreviventes foram encontrados semi-enterrados na lama dias depois. Os cadáveres foram arrastados até as margens do Mar Negro. Muitos não foram identificados. A Batalha de Korsun. Escape sob fogo do cerco soviético. No dia 24 de janeiro de 1944, o Exército Vermelho iniciou uma ofensiva de cerco contra forças alemãs posicionadas na região de Korsun-Shevchenkivsky, a sudoeste de Kiev. A operação foi dirigida pelo 1º e 2º frentes ucranianos, com o objetivo de cercar as tropas do Grupo de Exército Sul, que ainda resistiam após o colapso da linha do Dnieper. A área selecionada era estratégica. As forças alemãs mantinham uma posição saliente entre os rios Dnieper e Ros. A manobra soviética foi planejada para fechar o cerco do norte e do sul, imitando a tática que os alemães haviam empregado anos antes em Uman. Em menos de uma semana, o perímetro foi selado. Dentro ficaram presos aproximadamente 60.000 soldados alemães do 11º e 42º Corpos de Exército, junto com tanques, veículos e suprimentos. O terreno apresentava condições extremas. As temperaturas noturnas caíam para 20 graus negativos. A neve cobriu os caminhos. A lama congelada impedia movimentos rápidos. A visibilidade era limitada pelas nevascas. A artilharia soviética, bem posicionada nas alturas circundantes, começou a atingir os pontos-chave do perímetro alemão.
A aviação do Exército Vermelho realizava missões constantes de interdição para impedir o reabastecimento aéreo. Dentro do cerco, os alemães improvisaram linhas defensivas, cavaram trincheiras congeladas, reforçaram estruturas existentes e reorganizaram suas posições por setores. O general Wilhelm Stemmermann assumiu o comando conjunto das tropas cercadas. Sua prioridade era manter o controle interno e organizar uma tentativa de ruptura se as condições permitissem. O cerco soviético se consolidou no dia 28 de janeiro. As unidades alemãs careciam de suprimentos adequados. O transporte aéreo enviado pela Luftwaffe não era suficiente. Muitos paraquedas caíam fora do perímetro. Os pacotes eram interceptados por patrulhas soviéticas. O combustível começou a ser racionado. Os tanques se convertiam em posições estáticas de artilharia. As tentativas de romper o cerco de dentro começaram no dia 5 de fevereiro. Pequenos grupos de reconhecimento buscaram rotas entre as linhas soviéticas. Os relatórios eram desanimadores. A densidade de tropas inimigas era alta. Os caminhos estavam minados. A artilharia respondia com rapidez a qualquer movimento. No entanto, a decisão foi tomada. Tentaria se escapar. Enquanto isso, do lado de fora do cerco, o Grupo de Exércitos Sul organizava uma operação de resgate. A Operação Vanda previa um avanço coordenado do oeste para abrir uma brecha nas linhas soviéticas e permitir a saída do contingente cercado. As tropas alemãs atacaram o setor da vila de Lysianka com blindados e artilharia. O terreno pantanoso pelo degelo desacelerou o avanço. As unidades soviéticas resistiram a cada metro. Dentro do cerco, a situação era crítica. Os alimentos se esgotavam. Os cavalos foram sacrificados. A lenha era escassa. Os feridos não podiam ser evacuados. Os hospitais improvisados operavam sem eletricidade. As amputações eram realizadas sem anestesia. A água era obtida derretendo a neve suja. As tropas sobreviviam sob cobertores congelados, dormindo entre cadáveres. No dia 16 de fevereiro, Stemmermann ordenou a tentativa final de ruptura. A coluna central avançaria à noite, cruzando o rio Gniloy-Tikit. Não seriam usados veículos, apenas o que cada soldado pudesse carregar. Os tanques e canhões seriam destruídos para evitar sua captura. A ordem era clara: romper o cerco ou morrer. A marcha começou na escuridão sob nevasca. Milhares de homens caminharam em silêncio, através da lama, com lanternas cobertas e fuzis embrulhados. Ao amanhecer, chegaram às margens do rio. A travessia foi desordenada. A ponte improvisada cedeu sob o peso. Muitos tentaram nadar. As águas congeladas paralisaram centenas. As balsas afundaram. A aviação soviética detectou o movimento. Bombardeou as zonas de travessia. A artilharia abriu fogo das colinas. As colunas alemãs se dispersaram. Os gritos dos feridos se misturavam com as explosões. Alguns tentaram retroceder. Outros continuaram para o interior do campo. Não havia coordenação, apenas o impulso de avançar. Na confusão, Stemmermann foi atingido por uma rajada. Morreu no ato. Seu corpo foi enterrado sob fogo inimigo por seus escoltas. A coluna sobrevivente, fragmentada, conseguiu abrir caminho para posições amigas após cruzar uma segunda linha de resistência soviética. Apenas cerca de 30.000 homens escaparam do cerco. Mais da metade dos cercados morreram, desapareceram ou foram capturados. O campo de batalha ficou coberto de equipamento abandonado. Armas quebradas, mochilas abertas, documentos dispersos, cobertores queimados. Os cadáveres permaneceram dias expostos ao frio. Alguns foram devorados por cães selvagens. As aldeias próximas não foram reocupadas senão semanas depois. O cheiro se estendia por quilômetros. As tropas soviéticas recolheram os restos, identificaram posições, enterraram corpos, classificaram prisioneiros. A propaganda soviética celebrou a vitória. Os periódicos mostravam mapas do cerco, mas não imagens. A dimensão humana da batalha foi omitida. Os sobreviventes alemães foram distribuídos em campos. Muitos não resistiram ao inverno. Korsun foi um aviso para os comandos alemães. O domínio aéreo, a mobilidade mecanizada e a superioridade numérica soviética tornavam inviáveis as posições expostas. A região ficou destruída. As rotas de abastecimento foram modificadas. As vilas atravessadas durante a fuga não se recuperaram por anos. Os rios gelados conservaram durante semanas corpos não identificados. Para o Exército Vermelho, a vitória significou o controle pleno do centro da Ucrânia.
o caminho para o oeste ficou aberto. A cidade de Uman foi retomada pouco depois. Os campos agrícolas permaneceram improdutivos. As fazendas destruídas durante o combate não foram reconstruídas de imediato. O fronte se trasladou, mas as marcas do cerco permaneceram visíveis em cada árvore quebrada, cada colina escavada, cada passo congelado. A destruição do exército alemão em Ternópil. No final de março de 1944, o Exército Vermelho lançou uma ofensiva em direção ao oeste ucraniano com o objetivo de expulsar as forças alemãs do centro administrativo de Ternópil. A cidade, localizada estrategicamente na rota entre Leópolis e Kiev, servia como centro logístico e nó de comunicações do Grupo de Exércitos Norte da Ucrânia. Sua defesa foi confiada a uma guarnição de aproximadamente 4.000 soldados alemães, sob o comando do general von Neindorf. O ataque soviético começou no dia 24 de março. O assalto foi executado por unidades do 1º Frente Ucraniano, que incluía divisões de infantaria, artilharia pesada, brigadas blindadas e regimentos de sapadores. A cidade foi cercada rapidamente. A guarnição ficou isolada em menos de 48 horas. Não existia rota de abastecimento. A aviação soviética dominava o ar. Não houve possibilidade de retirada. A artilharia abriu fogo contínuo de colinas a leste da cidade. As posições defensivas alemãs foram alvo de projéteis de 122 e 152 milímetros. As casas de tijolo desmoronavam. As ruas ficaram bloqueadas por escombros. As comunicações por rádio foram interrompidas em vários setores. Os refúgios subterrâneos construídos antes da ofensiva começaram a inundar-se devido aos canos quebrados. O comandante alemão ordenou dividir a cidade em zonas de resistência. Cada setor deveria atuar de maneira autônoma. Os edifícios foram reforçados com sacos de areia e placas metálicas. As janelas se converteram em postos de tiro. Os soldados cavaram túneis entre porões. Veículos destruídos foram usados como barricadas. O hospital de campanha foi localizado em uma antiga igreja. A população civil havia sido evacuada semanas antes. Ternópil ficou convertida em uma fortaleza sem habitantes. Apenas restavam soldados alemães e combatentes soviéticos avançando de todas as direções. As colunas de assalto soviéticas empregavam lança-chamas, cargas explosivas e morteiros leves. Cada edifício tomado se convertia em um posto de fogo. Cada metro ganho custava vidas. Durante os primeiros 5 dias, os alemães conseguiram frear várias tentativas de assalto frontal. As posições bem localizadas, a disciplina tática e a experiência de combate urbano permitiram conter o avanço. No entanto, o desgaste era constante. As munições se reduziam, as baixas aumentavam, a moral começava a quebrar. No dia 30 de março, o Exército Vermelho intensificou o cerco. Os depósitos de munição foram destruídos com ataques aéreos de precisão. Os caminhões que tentaram se aproximar pelo oeste foram eliminados antes de chegar. O cerco era absoluto. As temperaturas noturnas desciam abaixo de zero. Os feridos não eram evacuados. Os cadáveres se amontoavam nas escadas dos refúgios. No dia 1º de abril, os soviéticos iniciaram um ataque coordenado por múltiplos eixos. A artilharia bombardeou durante 6 horas. Depois, as tropas entraram pelos bairros do norte e leste. Os combates foram realizados casa por casa. As granadas eram jogadas por janelas quebradas. Os soldados desciam por fachadas destruídas. As ruas estavam cobertas de escombros, sangue e restos de uniformes. Os alemães respondiam com metralhadoras e fuzis de posições fixas. No entanto, o número de defensores diminuía rapidamente. As munições se esgotavam. As granadas eram lançadas com retardo. Alguns combatentes utilizavam armas capturadas. Outros lutavam corpo a corpo com baionetas ou facas improvisadas. O general von Neindorf foi atingido por estilhaços enquanto dirigia uma manobra defensiva em uma interseção principal. Morreu sem ser evacuado. Seu corpo foi arrastado por companheiros até uma trincheira coberta. O comando ficou fragmentado. As unidades restantes operavam sem coordenação. O sistema de defesa se fragmentou em focos de resistência isolados. Durante os dias seguintes, os soviéticos avançaram pelos bairros industriais. As fábricas foram tomadas uma a uma. As colunas alemãs recuavam para o centro. Os últimos pontos de resistência foram o edifício da prefeitura, a estação ferroviária e um conjunto de armazéns militares. As estruturas foram cercadas, assaltadas, incendiadas ou demolidas. No dia 5 de abril, a resistência cessou. Não houve rendição formal.
A maioria dos soldados havia morrido. Alguns se suicidaram antes de serem capturados. Outros foram abatidos enquanto tentavam escapar pelo subsolo. Foram contabilizados menos de 50 prisioneiros. O restante foi reportado como morto em combate. Nenhuma unidade sobreviveu como formação organizada. Os soviéticos tomaram o controle completo da cidade. Não encontraram civis, apenas ruínas. A fumaça cobria o céu. As árvores estavam queimadas. As ruas eram intransitáveis. Os corpos foram recolhidos por prisioneiros de guerra sob vigilância armada. As fossas comuns foram cavadas nos arredores. Não foram realizadas identificações. Os edifícios históricos ficaram destruídos. A rede elétrica não funcionava. As linhas ferroviárias estavam cortadas. Ternópil deixou de existir como cidade funcional durante semanas. As tropas soviéticas se reorganizaram, limparam o terreno e trasladaram as unidades para o oeste. Os relatórios da vitória destacaram a eliminação total da resistência inimiga. Não foi mencionado o custo. As baixas soviéticas foram altas, mas não foram divulgadas. A destruição da guarnição alemã em Ternópil marcou o fim do controle alemão sobre o oeste central da Ucrânia. O caminho para Leópolis ficou aberto. A operação demonstrou a capacidade soviética de eliminar posições urbanas fortificadas mediante cerco e desgaste. Também revelou que o alto comando alemão já não podia sustentar praças isoladas sem arriscar perdas completas. O combate em Ternópil foi uma batalha sem negociação, sem pausa, sem evacuação. Os soldados combateram até a morte, sem apoio, sem possibilidade de retirada. O solo urbano absorveu cada explosão, cada disparo, cada ordem desesperada. Quando o fronte se deslocou, só restou o silêncio entre ruínas. Guerrilha ucraniana. Emboscadas do UPA contra comboios soviéticos. Em meados de 1944, enquanto o Exército Vermelho recuperava o controle do oeste ucraniano, começaram a ser registrados ataques sistemáticos contra suas colunas logísticas, destacamentos avançados e pontos de comunicação. Os responsáveis não eram remanescentes alemães, mas sim formações armadas do Exército Insurgente Ucraniano, UPA, que operavam nas florestas, montanhas e zonas rurais da Volínia, Galícia e dos Cárpatos. Diferentemente das unidades convencionais, esta organização não combatia em frentes abertas, não ocupava cidades nem defendia posições fixas. Sua estratégia baseava-se na mobilidade, no conhecimento do terreno e no uso de pequenas células descentralizadas. As emboscadas eram o núcleo de sua ação militar. Seus objetivos não eram apenas soldados inimigos, mas também trens de carga, depósitos, linhas telefônicas, estradas e ligações ferroviárias. Os comboios soviéticos, que cruzavam florestas densas ou passos montanhosos, eram alvo habitual. Os insurgentes minavam caminhos à noite, retiravam os sinais e esperavam ocultos. Quando o primeiro caminhão era atingido por uma explosão, os franco-atiradores abriam fogo de vários ângulos. A confusão impedia uma resposta coordenada. O fogo concentrava-se sobre motoristas, oficiais e rádios. Uma vez executado o ataque, o grupo retirava-se em minutos. Deixava veículos incendiados, corpos dispersos e o rastro apagado. Os soldados sobreviventes não sabiam quantos os haviam atacado nem de onde. As unidades do Exército Vermelho encarregadas da segurança da rota não tinham experiência em guerra de guerrilhas. Suas táticas eram ineficazes em espaços sem visibilidade, onde os mapas eram imprecisos e os relógios adiantavam por segundos. Na região de Rivne, um dos ataques mais letais ocorreu em agosto. Um trem blindado foi descarrilado ao passar por um trecho previamente sabotado. A explosão foi seguida por um assalto com granadas, tiros cruzados e fogo dirigido para os vagões de comando. O material foi destruído. Os feridos não puderam ser evacuados. Os partisanos retiraram-se antes que chegassem reforços. O comando soviético respondeu com operações de limpeza. Mobilizou unidades especiais do NKVD, bloqueios de estrada e patrulhas móveis. Interrogou-se habitantes locais. Realizaram-se prisões em massa e impôs-se o toque de recolher. Mas os insurgentes não se encontravam nas aldeias. Viviam nas florestas, em cavernas, em refúgios subterrâneos construídos com toras, terra e folhas. Alguns não saíam para zonas povoadas por semanas. O armamento dos combatentes provinha de múltiplas fontes: saques de guerra, arsenais alemães abandonados, suprimentos próprios.
Seu arsenal incluía fuzis automáticos, metralhadoras leves, explosivos improvisados e mapas desenhados à mão. Cada unidade tinha entre 10 e 50 membros. Não usavam uniformes padrão. Muitos combatentes eram camponeses que alternavam entre o trabalho agrícola e a ação armada. O impacto na logística soviética foi significativo. Vários batalhões inteiros foram desviados de operações de linha para proteger comboios. Novos protocolos de patrulhamento foram impostos. Os trens deixaram de circular à noite. As comunicações foram reforçadas, mas continuavam vulneráveis. As linhas eram cortadas, os postes derrubados, as estações atacadas de surpresa. A rede insurgente incluía comandos territoriais, unidades de sabotagem, inteligência local e redes de apoio. Os médicos eram improvisados. Os suprimentos chegavam através de simpatizantes. O conhecimento do terreno permitia mover-se sem ser detectado. Usavam códigos, chaves auditivas e sinais visuais. Não combatiam por território, mas por permanência. No final do outono, os soviéticos organizaram grandes operações de contra-insurgência. Pentearam florestas com colunas armadas, usaram cães farejadores e bombardearam zonas inteiras. Alguns refúgios foram descobertos e destruídos. Os confrontos foram cruentos. Não se faziam prisioneiros. Os membros da resistência lutavam até o fim ou se dispersavam. As baixas aumentaram de ambos os lados. As rotas entre Lviv e Ternópil eram as mais atacadas. Os relatórios do Exército Vermelho indicavam mais de 300 ataques em 3 meses. As cifras eram incompletas. Muitos eventos não foram reportados. O comando soviético temia o efeito moral em suas próprias fileiras. O conflito era irregular, assimétrico, contínuo. Não seguia os ciclos do fronte principal. Em zonas urbanas, os combates haviam cessado. Na floresta, recém começavam. O inverno não deteve as ações. As pegadas na neve eram apagadas rapidamente. As rajadas se perdiam entre galhos. As aldeias sabiam, mas não falavam. Em alguns setores, os civis ficaram presos entre as duas forças. Se ajudavam os nacionalistas armados, eram acusados de traição. Se cooperavam com os soviéticos, eram marcados como informantes. As represálias eram imediatas, as casas suspeitas eram queimadas, as colheitas requisitadas. O medo era constante. A organização insurgente não buscava a vitória total. Seu objetivo era sobreviver, interferir, resistir. Cada comboio destruído, cada linha cortada, era uma mensagem. O oeste da Ucrânia não estava pacificado. Não era território consolidado. Era um campo aberto, em disputa, sem fronteiras visíveis. A luta dessa guerrilha continuou mesmo depois da queda de Berlim. Em 1945 e 46, ainda eram reportadas emboscadas, incursões, sabotagens. Os combatentes se escondiam por anos. Alguns morreram sem deixar nome. Outros foram capturados, julgados ou desapareceram. Não houve rendição geral, apenas desgaste progressivo. A insurgência não conquistou cidades, mas alterou o mapa. Mudou rotas, desviou recursos, obrigou a redesenhar prioridades militares. Nos arquivos soviéticos, o conflito foi classificado como atividade de bandidos. No terreno, foi guerra. Uma guerra sem frentes fixos, sem linhas traçadas, sem pactos. Luta nas alturas. Combates nos Cárpatos contra o avanço soviético. Em outubro de 1944, as unidades do 4º Frente Ucraniano avançaram para o sudoeste do país com a missão de atravessar os Montes Cárpatos e abrir um corredor para a Eslováquia. O objetivo imediato era romper a linha defensiva alemã conhecida como o Passo dos Cárpatos Orientais, fortificada pela Wehrmacht para conter o avanço soviético antes do inverno. O terreno oferecia uma resistência natural. Os passos montanhosos eram estreitos, com pendentes íngremes, caminhos de terra enlameados pelas chuvas outonais e altitudes que dificultavam o transporte de artilharia pesada. As rotas transitáveis eram escassas e estavam minadas. As árvores começavam a perder folhagem, o que reduzia a cobertura natural para movimentos encobertos. A visibilidade era reduzida pela névoa densa que se acumulava nos vales ao amanhecer. As tropas alemãs posicionadas pertenciam principalmente a divisões de montanha. Contavam com experiência em combate em altitude, posições elevadas reforçadas com bunkers de madeira e pedra, pontos de observação bem localizados e campos de tiro pré-estabelecidos. Utilizavam morteiros leves, metralhadoras montadas e fogo cruzado de posições elevadas para deter os escaladores soviéticos.
O avanço soviético começou no dia 6 de outubro. A infantaria, dividida em pelotões, ascendia por rotas paralelas. Eram usadas mulas para o transporte de projéteis e munição. A travessia do primeiro cordão montanhoso foi lenta. Cada crista tomada devia ser assegurada antes de continuar. O fogo inimigo provinha de posições invisíveis entre os pinheiros. Os disparos ressoavam entre as paredes de rocha, dificultando determinar sua origem exata. Os sapadores soviéticos abriam caminhos sob fogo. Alguns trechos foram explodidos pelos defensores, obrigando os atacantes a improvisar novas trilhas. As unidades de vanguarda enfrentaram explosivos camuflados, armadilhas de queda e tiros de precisão. Os exploradores usavam cordas, crampons e machados para avançar pelas zonas mais íngremes. O combate era lento, físico, constante. A artilharia soviética teve que se adaptar. Foram utilizadas peças leves transportadas em trechos. As baterias eram instaladas em clareiras de montanha e camufladas com redes de galhos. Os observadores enviavam coordenadas das alturas. O fogo era corrigido em tempo real, embora a névoa e a altitude alterassem o cálculo de trajetória. Os alemães respondiam com fogo concentrado, direcionando obuses para rotas de ascensão conhecidas. O combate se desenvolvia a alturas de mais de 1.000 metros sobre o nível do mar. O frio era constante. O vento golpeava os refúgios improvisados. Os soldados dormiam em fendas da rocha, em tendas molhadas ou sem cobertura. A umidade encharcava as botas. As mãos perdiam sensibilidade. As armas emperravam por congelamento. Os cobertores eram compartilhados entre vários homens. As posições alemãs eram resistentes. Em vários picos, os soviéticos levaram mais de 3 dias para superar as defesas. Os assaltos eram realizados com granadas de mão, fogo de fuzil e ataques corpo a corpo. As perdas eram elevadas. Não havia possibilidade de evacuação rápida. Os feridos eram atendidos em cavernas, sem luz nem anestesia. Os víveres chegavam com dificuldade. A carne enlatada congelava dentro de 2 pacotes. Na segunda semana, o Exército Vermelho conseguiu tomar o controle de vários passos-chave, incluindo o Passo de Uzok. De lá, organizou-se um avanço coordenado em direção aos vales eslovacos. As tropas alemãs começaram a recuar por setores. No entanto, mantiveram grupos de combate ocultos em zonas elevadas para hostilizar a retaguarda inimiga. Os franco-atiradores permaneciam em posições ocultas durante dias. As comunicações eram intermitentes. Os rádios funcionavam apenas em determinadas altitudes. As mensagens eram enviadas por corredores humanos. Em algumas ocasiões, as ordens chegavam com horas de atraso. Os comandantes deviam atuar com autonomia, adaptando o avanço ao terreno sem esperar confirmação. Cada decisão era tomada com escassa informação. Em meados do mês, uma tempestade de neve cobriu as alturas. O combate não cessou. Os caminhos ficaram intransitáveis. Foram usados esquis e trenós improvisados. O fogo de artilharia foi suspenso por baixa visibilidade. Os ataques se tornaram silenciosos. Os soldados caminhavam sem falar. Detectavam pegadas na neve. Disparavam por reflexo. O silêncio era tão perigoso quanto o estrondo. As aldeias montanhosas, semi-abandonadas ou destruídas, não ofereciam refúgio. Algumas estavam minadas. Outras haviam sido convertidas em postos de comando. Os habitantes que restavam observavam em silêncio. Alguns colaboravam por obrigação, outros por medo. Ninguém falava das tropas que passavam. Apenas se viam pegadas, fumaça e disparos ao longe. A passagem completa das tropas soviéticas pelos Cárpatos durou mais de 4 semanas. Cada quilômetro ganho implicou combates, baixas e esforço físico extremo. Os mapas foram corrigidos pelos próprios soldados, que marcavam rotas, cavernas e locais de emboscada. A retirada alemã não foi desorganizada. Realizou-se por linhas escalonadas, com minas deixadas em cruzamentos e iscas colocadas para atrair fogo inimigo. O controle final da zona permitiu aos soviéticos ingressar na Eslováquia, mas a região montanhosa da Ucrânia Ocidental não ficou segura. A retirada alemã foi substituída pela atividade irregular do UPA, que se reativou em zonas florestais. A linha de frente se deslocou, mas o terreno continuou sendo instável. Os Montes Cárpatos não registraram batalhas massivas. Não houve blindados, cidades em ruínas nem colunas mecanizadas.
Mas ali se combateu durante semanas, passo a passo, rocha a rocha. Os nomes dos morros ficaram em relatórios táticos, não em monumentos. Os que morreram foram enterrados sob gelo, entre raízes, sem lápide nem registro. Retirada sob neve. Colapso alemão durante a ofensiva do Dnieper. No início de outubro de 1943, o alto comando soviético lançou uma ofensiva de grande escala para cruzar o Dnieper e recuperar as regiões centrais da Ucrânia. A operação tinha como objetivo liberar Kiev e expulsar as forças do eixo da margem oriental do rio. Tratou-se de uma das campanhas mais extensas lançadas pelo Exército Vermelho em todo o fronte oriental. O Dnieper representava uma barreira natural imponente. As formações inimigas haviam iniciado a construção de fortificações defensivas ao longo de sua margem ocidental, conhecida como a Linha do Leste. No entanto, a velocidade do avanço soviético impediu completar as obras. Em vários setores, os defensores contavam unicamente com posições improvisadas e mal abastecidas. O plano soviético mobilizou mais de 2 milhões de combatentes em toda a extensão do fronte. Milhares de embarcações improvisadas foram utilizadas para atravessar o rio, barcaças, toras amarradas, plataformas flutuantes, inclusive portas presas com cordas. A travessia foi realizada sob fogo intenso, com apoio de artilharia da margem oriental. As unidades cruzavam à noite, amparadas pela névoa ou sob o impacto de bombardeios preliminares. O rio transformou-se em um corredor de perigo constante. Nas proximidades de Dnipro, as posições inimigas tentaram deter a travessia com fogo concentrado de metralhadoras e morteiros. No entanto, o volume de atacantes era demasiado alto. As linhas não puderam conter a pressão. As guarnições não contavam com reservas suficientes. Em muitos setores, foram superadas em questão de horas. Os comandos germânicos ordenaram o recuo geral para o interior. As condições climáticas pioravam. As chuvas intensas transformavam os caminhos em lama espessa. Veículos pesados ficavam presos. Os cavalos colapsavam. As colunas avançavam lentamente, sem descanso, sob fogo constante. Não existia tempo suficiente para estabelecer novas posições defensivas. A aviação do Reich estava sobrecarregada. Os esquadrões soviéticos controlavam o céu. Atacavam cruzamentos, trens, rotas de abastecimento e formações em retirada. As unidades do eixo ficavam expostas. Vários grupos não conseguiram reagrupar-se e foram superados no terreno. As comunicações se deterioravam. As mensagens eram interceptadas. As ordens chegavam tarde ou se perdiam. Os comandos locais tomavam decisões sem conhecer o desenvolvimento geral. Em muitos setores, os combatentes recuavam sem saber que haviam sido abandonados por unidades vizinhas. A desorganização se multiplicava. Na região de Cherkasy, a situação foi especialmente crítica. As defesas colapsaram após 5 dias de combates. As vias de ligação foram destruídas. O inimigo já estava atrás das linhas, quando alguns grupos ainda pensavam que resistiam no fronte. As formações moviam-se sem direção, tentando evitar serem cercadas. O terreno, coberto de barro e escombros, dificultava a passagem. A confusão era constante. O material bélico foi abandonado ou destruído. Tanques sem combustível foram imobilizados e explodidos. Canhões inutilizados. Munição incendiada para não ser capturada. Vias férreas cortadas. Pontes demolidas. Tudo o que não podia ser levado era eliminado. As unidades esgotadas continuavam se deslocando. Dormiam nas margens dos caminhos, comiam pão gelado, bebiam de poças ou água da chuva. Os feridos eram carregados em macas improvisadas ou ficavam à própria sorte. Os paramédicos não davam conta. O atendimento era feito em campo aberto, sem proteção, com meios rudimentares. Nas últimas semanas de outubro, começou a nevar. A lama congelou. As estradas desapareceram sob a camada branca. As rajadas geladas cortavam a pele. Para se aquecer, os soldados queimavam restos de roupa, madeira úmida, até mesmo lonas de transporte. As peças de artilharia eram abandonadas por congelamento de mecanismos. A única prioridade era avançar. Enquanto isso, o Exército Vermelho consolidava suas posições após a travessia. Foram estabelecidas cabeças de ponte e os batalhões foram reorganizados para avançar em direção a Kiev. As localidades liberadas estavam em ruínas, as ruas vazias. Em muitos povoados não restavam sobreviventes. As infraestruturas estavam arrasadas, as estações de trem demolidas, as escolas derrubadas.
A operação do Dnieper marcou uma transição decisiva. Desse momento em diante, a iniciativa ficou nas mãos soviéticas. As forças inimigas, enfraquecidas e em retrocesso constante, já não conseguiam estabelecer linhas estáveis em solo ucraniano. As tentativas de frear o avanço foram locais e sem sucesso duradouro. Para os que estavam na linha, a retirada não foi uma manobra estratégica. Foi uma luta para sobreviver. Caminhavam durante dias, com o rosto queimado pelo vento, sem saber se alcançariam a retaguarda. Alguns morriam na marcha, outros eram atingidos por fogo. Muitos desapareceram na neve, sem identificação nem sepultamento. O cerco de Odessa, defesa costeira e evacuação sob fogo. No dia 5 de agosto de 1941, as tropas do eixo, lideradas por unidades romenas sob o comando do Marechal Ion Antonescu e apoiadas pela Wehrmacht, iniciaram o cerco terrestre da cidade portuária de Odessa, ao sul da Ucrânia. A cidade era uma das principais bases da frota do Mar Negro e um centro logístico essencial para a defesa soviética do sudoeste. A ofensiva marcou o início de um sítio que se prolongaria por 73 dias, tornando-se uma das primeiras defesas urbanas de grande escala no fronte oriental. A guarnição soviética, organizada sob o Comando de Defesa de Odessa, contava com aproximadamente 80.000 soldados, em sua maioria tropas da Marinha, unidades do Exército Vermelho e milícias operárias. A defesa foi organizada em linhas concêntricas ao redor da cidade, utilizando trincheiras, ninhos de metralhadoras, posições antitanque, minas e obstáculos improvisados. A preparação do terreno havia começado semanas antes, mas era limitada diante da magnitude do ataque. As tropas romenas, reforçadas por unidades alemãs, começaram o avanço do noroeste. Durante os primeiros dias, conseguiram capturar várias aldeias periféricas e cortar parcialmente as vias ferroviárias para o interior. A artilharia inimiga começou a bombardear posições defensivas. A cidade foi atingida por fogo contínuo. Os bairros exteriores começaram a ser evacuados. As indústrias estratégicas foram sabotadas para evitar sua captura. O Exército Vermelho respondeu com uma defesa em profundidade. As unidades da Frota do Mar Negro bombardearam do mar as posições inimigas. A aviação soviética, embora limitada, realizou ataques sobre colunas de suprimentos e baterias de artilharia. As tropas defensoras usavam trincheiras duplas, túneis subterrâneos e posições rotativas para evitar serem superadas pela pressão constante. A defesa incluía mulheres, adolescentes e trabalhadores voluntários armados com fuzis e granadas de mão. As tentativas de assalto frontal por parte do inimigo foram custosas. A resistência urbana desacelerou o avanço. As casas eram defendidas piso a piso. Os pátios se converteram em campos de tiro. As janelas foram emparedadas para convertê-las em pontos de fogo. Os esgotos eram utilizados como rotas de movimento pela defesa. Os soldados soviéticos se deslocavam por telhados, porões e passagens estreitas. Durante todo o mês de agosto, a cidade suportou ataques de 3 direções. A linha defensiva se estreitava. O fornecimento de água foi interrompido. A eletricidade falhava. Os hospitais operavam sob bombardeio. As comunicações eram realizadas por mensageiros. Os aviões inimigos jogavam panfletos com ordens de rendição. A resposta foi uma intensificação da resistência. O comando soviético começou a planejar uma possível evacuação. A cidade estava parcialmente cercada, mas o mar permanecia aberto. A Frota do Mar Negro garantia ainda uma via de escape. Foram estabelecidos pontos de embarque e planos para retirada organizada, embora a ordem tenha sido mantida em segredo para evitar o colapso da moral. No final de setembro, a situação era insustentável. O inimigo havia penetrado as linhas externas e combatia nos arredores. As munições escasseavam. As reservas de comida eram mínimas. As unidades estavam dizimadas. Muitos combatentes não haviam dormido mais de 2 horas por dia durante semanas. As baixas se acumulavam nas ruas. As casas ardiam. A população civil se escondia em porões ou se oferecia como apoio logístico. No dia 1º de outubro, começou a evacuação. De forma escalonada, as unidades se recolheram para o porto. A operação foi realizada no escuro, com cobertura da artilharia naval. Milhares de soldados foram embarcados em navios militares, destroyers e transportes. Cada embarcação partia no máximo de sua capacidade. Não havia espaço para pertences, só era permitido portar armas e munição. O inimigo detectou a retirada e acelerou o avanço. O fogo sobre o porto aumentou.
várias embarcações foram atingidas. Alguns soldados morreram antes de embarcar, outros ficaram em terra sem possibilidade de sair. No total, mais de 80 mil pessoas foram evacuadas em 5 dias, incluindo unidades completas, pessoal médico e arquivos militares. A cidade foi ocupada no dia 16 de outubro. As posições defensivas estavam vazias, as ruas cheias de escombros. A fumaça cobria o céu. Não houve cerimônia de rendição, apenas silêncio e ruínas. O inimigo tomou o controle sem combates finais. Os restos da defesa foram estudados, mas não se compreendia como havia se sustentado tanto tempo com tão poucos recursos. O sítio de Odessa foi uma vitória tática para as forças do eixo, mas uma demonstração de resistência organizada por parte do Exército Vermelho. A evacuação sob fogo se tornou uma das operações navais mais bem-sucedidas do fronte oriental. A cidade foi destruída, mas o núcleo de seus defensores sobreviveu para combater em outros frontes. As cifras finais falam de mais de 20 mil mortos, dezenas de milhares de feridos e uma cidade costeira completamente devastada. A defesa costeira, realizada sem superioridade numérica nem aérea, atrasou durante meses o avanço do inimigo no sul da Ucrânia. O terreno foi cedido, mas não sem luta. As ruínas de Odessa ficaram como testemunho do cerco, do fogo e da retirada. Quando a guerra terminou, os mapas mudaram, mas as marcas na terra e na memória permaneceram intactas. A Ucrânia, atravessada por frentes, ocupações e represálias, não teve trégua durante todo o conflito. Foi utilizada como corredor estratégico, como zona de enfrentamento e como retaguarda forçada. Milhões de pessoas viveram sob ordens alheias, entre evacuações, combates, cercos e represálias. As decisões nunca eram tomadas ali, mas as consequências sempre recaíam sobre sua população. Quem não morreu no fogo, morreu no silêncio posterior, sem explicação nem reconhecimento. Os campos de batalha se converteram em campos de cultivo novamente, mas os corpos enterrados sem nome não mudaram de lugar. Diferente de outros países, a Ucrânia viveu a guerra sem pausa, do primeiro dia ao último, com frentes que cruzavam aldeias, florestas, montanhas e cidades. O destino que enfrentou não foi apenas o de um país invadido, mas o de uma terra dividida, usada e sacrificada no centro de uma guerra que não escolheu.